salvação acontece pela fé ou pela fé mais as obras? Eu estou salvo apenas por crer em Jesus ou eu preciso crer em Jesus e fazer mais algumas coisas para ser salvo? Vem comigo estudar o tema que motivou a Reforma Protestante. Oi, queridos, tudo bem? O tema que nós vamos estudar hoje é sobre a salvação. Mas me diz aí, é somente pela fé ou pela fé mais as obras? Essa pergunta é tão complexa e talvez uma das mais difíceis de responder por algumas passagens bíblicas serem mal compreendidas. Então nós vamos comparar o que Paulo e Tiago disseram a respeito sobre esse tema e vamos entender um pouquinho mais sobre a salvação. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler comigo. A primeira passagem está em Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Segura aí. Agora é Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma de Paulo está em Gálatas 3, 24. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora nós vamos comparar os escritos de Paulo com o escrito de Tiago. Pega Tiago 2,24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Se você ler estes textos friamente e tirando do contexto, rapidamente você chega à conclusão de que a Bíblia entrou em contradição. Mas aguenta aí que você já vai entender. A maioria das pessoas acredita que Paulo diz que a salvação é somente pela fé, enquanto Tiago diz que a salvação é pela fé mais as obras. Mas na verdade, Paulo e Tiago não discordam entre si, apesar de parecer muito à primeira vista. Essa aparente discordância termina quando examinamos o que cada profeta discorreu em seu livro. Paulo diz claramente que somos salvos pela fé e não pelas obras em Efésios 2, 8 e 9. Vamos ler? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Mas logo no versículo seguinte, Paulo diz que nós fomos feitos para as boas obras, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Paulo também diz a respeito dos bons frutos que todo verdadeiro cristão deve produzir. Está em Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Assim como Tiago, Paulo relata que a vida transformada e as boas obras acontecem depois de conhecer a Jesus. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. No livro de Tiago, o profeta diz que a pessoa que se diz cristã, mas que não produz boas obras, ela não é uma discípula verdadeira de Cristo. Está em Tiago 2, 17 e 18. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Tiago alega que uma vida transformada por Jesus deve ter boas obras, assim como Paulo também disse. Vamos ler em Tiago 2, de 20 a 26. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante a de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho?
Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago não defende a crença de que devemos ser salvos por meio de nossas obras. Ele acredita que a nossa justificação só pode ser feita pela nossa fé. Tiago ele vai um pouco mais além. Ele vai para o segundo passo. O segundo passo depois que você aceitou a Jesus é o quê? Praticar as boas obras. Se uma pessoa que se diz crente e fiel a Deus e não tem práticas de boas obras, provavelmente ela não tem uma fé genuína em Jesus. E olha que não é a Bruna que está dizendo, hein? É Tiago e Paulo. Vai brigar com eles. Aí você me pergunta: Bruna, mas e essas pessoas que praticaram caridade, que foram muito boas a vida toda, mas não aceitaram a Jesus, elas são justificadas? De acordo com o padrão Paulo e Tiago, a resposta é não. Só nos tornamos aptos a herdar o céu quando aceitamos a Jesus, somos lavados pelo seu sangue e nos tornamos novas criaturas. Nossa, Bruna, mas nem a melhor pessoa do universo. Aí eu te pergunto, ela teve a oportunidade de conhecer a Jesus? Sim. Se ela teve essa oportunidade e não o aceitou, suas obras não vão garantir sua salvação. Agora, por exemplo, se ela não teve a oportunidade de conhecer a Jesus, como os índios, por exemplo, a pessoa será julgada de acordo com o conhecimento que ela teve. Em todas as sociedades há um quesito moral, e este quesito moral é pelo padrão que ela será julgada. Vamos ver isso na Bíblia? Está em Mateus 16, 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Jesus julgará se a pessoa era sincera e fiel de acordo com a luz que ela tinha, o conhecimento que ela tinha. Isso sem contar que Deus se manifesta de diversas formas para as pessoas, não somente a Bíblia, mas também a natureza, como o caso dos índios. Deus é bom demais, não é não? Por fim, ficou claro então que Paulo e Tiago não discordam entre si sobre o tema salvação, não é? Ambos profetas falam sobre o mesmo assunto, mas sob diferentes prismas. Paulo enfatizou que a justificação vem somente pela fé, enquanto Tiago mostra que a fé em Jesus gera boas obras. Viu como é legal estudar a Bíblia ao invés de dizer que ela é contraditória? Por hoje é isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, escreve aqui nos comentários e eu vou adorar pensar junto com você. E nós nos vemos no próximo De Frente com a Salvação. Até lá!